Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou em um lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja, nesse dia de hoje, celebra a festa de 2 apóstolos, São Simão, o Zelota, e São Judas Tadeu. E nós ouvimos no Santo Evangelho, nesse dia da festa, que Jesus escolheu dentro dos seus discípulos, ele escolheu 12, lembrando assim as tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, melhor dizendo. E Jesus assim escolheu esses 12 homens em quem ele depositou todo o seu amor, toda a sua confiança. Mas algo nos chama a atenção. Nós que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, o discípulo é aquele que aprende do Mestre, e o nosso Mestre, ele é divino, então ele vem para nos ensinar como nós devemos tomar um direcionamento na nossa vida. Então Jesus, ele como Deus, que ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem nos dar um exemplo de que é preciso, de vez em quando, nós nos retirarmos e subirmos a montanha para ter uma intimidade maior com o Deus da vida. Subir a montanha significa estar mais próximo de Deus. O Padre já disse para vocês que aqui é a nossa montanha, onde está a nossa comunidade eclesial. Você sobe a esta montanha para estar junto do Senhor. Mas aqui é esse momento teu, um momento todo particular seu, que você precisa subir essa montanha, que pode ser algum outro espaço dentro da sua casa, que pode ser em algum outro lugar, aí nas propriedades, nos ranchos que nós temos,
ou na sua própria casa, num determinado lugar, além do quarto, mas para você ficar algumas horas. Jesus, ele passou a noite toda em oração. Ele fez um retiro. Nós também precisamos e necessitamos desta solidão, de estarmos nessa solidão que é preenchida com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo as Sagradas Escrituras na mão e ali passar horas nesta montanha e ali ter essa intimidade com o Senhor. Isso é necessário e frutuoso para a nossa vida. Você pode até dizer assim para o padre ou para você mesmo: não tenho tempo. É só se organizar melhor a sua vida, que todos nós temos tempo sim, de podermos ficar algum tempo com o Senhor. E é fundamental. E vocês ouviram que Jesus, ele ficou, e depois dele passar esta noite de oração, a noite toda em oração, aí sim ele escolheu os 12 para dizer: depois de um tempo de oração vem o projeto. Então, quer dizer, a gente já coloca os nossos planos, os nossos projetos na mão do nosso Deus, para depois executarmos. Hoje nós vamos encontrar muitos cristãos que primeiro executa o projeto, não dá certo, aí ele lembra de rezar. Faz tudo inverso. E não é isso. Se nós somos discípulos do Divino Mestre, que é Jesus Cristo, nós temos que proceder como Ele nos ensina. Eu sempre digo, e é Ele mesmo que falou, isso é a palavra dele: eu sou o caminho. Quer dizer, Ele é a seta, Ele é a direção para a nossa vida. É Ele que nos direciona, é Ele que diz: é por aqui, Padre, que você tem que ir. É esse caminho que você tem que trilhar. Porque quando estamos com Ele, os nossos projetos são frutuosos, mesmo tendo algumas decepções, como Jesus também se decepcionou com Judas Iscariotes, o traidor. Mas só foi ele. A alegria foi maior. Agora, quando nos nossos projetos, seja familiar, seja a nível de estudo ou de trabalho, se você colocar Deus, pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz do que procedendo de forma contrária. E aí então Jesus, ele desce, porque descer significa estar com o povo, como nós ouvimos. Ele desceu, ele foi até a planície, ali ele encontrou com aquela multidão sedenta da sua palavra, e ali ele já faz a apresentação dos seus escolhidos, os apóstolos, que são os enviados. A palavra prós significa que ele enviou, então ele envia para dar continuidade no seu projeto. Por isso que esse projeto de Deus, que é a sua igreja, ele é belíssimo, e o poder do inferno jamais vai prevalecer sobre ele. Ele pode ter algumas situações desagradáveis, mas a beleza da igreja, que é o projeto de Deus, é muito maior do que um pecadinho de alguns padres, de alguns religiosos, ou de algumas pessoas que são os leigos e leigas, com relação ao casamento, à família, com relação aos nossos jovens, assim por diante. Então, quer dizer, a igreja é muito mais bela, porque é um projeto de vida. E esse projeto nós ouvimos muito bem na primeira leitura de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, que já vem nos mostrar que nós não somos estrangeiros. Então, a partir do momento que Jesus escolhe, desce, ensina, cura,
E aí a palavra até diz: uma força saía dele que ele curava a todos, e as pessoas procuravam tocá-lo. Então nós já não somos mais pessoas desconhecidas, estrangeiros, nós já somos concidadãos dos santos. Já muda, é uma visão completamente diferente. Então Jesus, ele já nos dá uma autoridade maior. Então nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. Olha que coisa lindíssima. Então nós pertencemos à família do Senhor Jesus, e nós somos integrados nesse edifício. Quer dizer, é um edifício, não é uma construçãozinha qualquer, é uma construção grande, aonde nós somos integrados nesse edifício, porque nós somos batizados, somos filhos e filhas de Deus. E esse edifício, ele tem como fundamento. Então o Senhor vem nos dizer para nós que esse edifício, que a sua igreja tem como fundamento os apóstolos. Olha a importância da figura dos apóstolos na nossa comunidade eclesial. Hoje nós chamamos de bispos, são os episcopos da igreja, os nossos bispos. Então, olha a importância eclesial que Jesus dá para esses homens. Quer dizer, a igreja de Jesus, ela existe por causa dos nossos bispos. Então, quando o nosso bispo, tanto é que em toda oração eucarística nós lembramos deles, daquele que é o sucessor de Pedro, que é Papa Francisco, e de Dom Moacir. São esses apóstolos, esses enviados, essas pessoas que fundamentam, que constroem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo, quando ele vem nos visitar, que é o nosso bispo, é festa na comunidade eclesial, porque é a plenitude da ordem do sacramento. E aí nós temos toda aquela reverência de beijar a mão, que é o anel do pescador, porque ele é o apóstolo, ele é o escolhido, é ele que autoriza todo o andamento da comunidade diocesana, da igreja. Porque se não tem a figura do bispo na diocese, não tem alguns sacramentos, e de modo particular o sacramento da ordem, que são os novos presbíteros e diáconos, e da mesma forma também os próprios bispos. Assim, não tendo a pessoa do apóstolo, a igreja, ela falta algo, mesmo tendo os padres, mas os padres são colaboradores do bispo. Nós somos auxiliares do bispo, rezamos da mesma forma, porque Jesus assim nos ensinou, porque nós fazemos parte da mesma igreja, mas as funções são bem diferentes. Participar da Santa Missa com o bispo é participar da plenitude da igreja. É algo interessantíssimo. É algo que vem nos mostrar que eles são realmente o fundamento deste edifício espiritual que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a palavra vem dizendo, mas eles são esse fundamento desse edifício, mas a pedra principal é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que sustenta este edifício que é a sua igreja. É o próprio Cristo.
E é na pessoa de Jesus Cristo que toda a construção se ajusta e se eleva para formar, sabe o quê? Um templo santo no Senhor. Esse edifício se transforma agora em um templo santo do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo. Então nós fazemos parte desse edifício e somos esse templo santo do Senhor. Para quê? Para louvar, adorar, glorificar ao Deus da vida. Olha então, meu amado irmão, nós não somos qualquer um. É tão desagradável quando a gente ouve algum católico que acha que tudo pode, que as coisas são assim, que aquilo outro, inverte tudo. É tão desagradável, porque esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande projeto de amor de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, para conosco. Um projeto de salvação, um projeto de vida. E ele fala que nós somos concidadãos dos santos. E nós somos amigos deste homem que fundou, esse homem divino que fundou esta igreja. Na pessoa dos apóstolos, ele deu toda a autoridade para os apóstolos. Então nós somos esse templo santo. Nós não podemos nos desmerecer. Se tem, como o padre disse, alguns irmãos nossos, tanto do lado do clero quanto do lado de vocês, que acabam nos envergonhando, não é para nós desistirmos da vida comunitária. Pelo contrário, é para nós darmos testemunho e mostrar para esses nossos irmãos e irmãs que não se brincam com as coisas sagradas, porque nós somos templos vivos de nosso Senhor Jesus Cristo, e é Ele que sustenta tudo isto. Então nós somos chamados a sermos tocados por Deus. Nós somos chamados a integrar, sermos integrantes, desta construção. Para dizer assim, para ficar melhor no entendimento, você é um tijolinho neste edifício. Entendeu? Para entender uma construção. Então você é esse tijolinho que existe neste edifício. As colunas são os apóstolos, e a pedra que sustenta tudo isso, que é a pedra angular, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma imagem belíssima que São Paulo vem nos mostrar e dizer para nós que nós estamos integrados. Por isso que nós somos a família de Deus. Nós não estamos isolados. Não existe a salvação isolada da comunidade cristã. Não pense você que você vai ser salvo se você ficar numa redoma de vidro, isso é, trancafiado lá na sua casa. Você não vai. O Senhor quer que nós nos relacionamos tanto com Ele, bem como também com os irmãos e irmãs, porque nós somos família. E se nós somos família, nós somos chamados a fazer parte desse corpo místico que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos ser indiferentes com o outro. É desagradável numa família quando você vê um dos membros que é indiferente com o outro. E aqui é a família de Deus, nós não podemos ser assim. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por isso o outro merece todo o meu carinho, todo o meu respeito, mesmo se ele dá uma bola fora, para dizer, ele deu um testemunho contrário da vivência da fé. Mesmo se isso aconteça, eu continuo fazendo parte desse edifício e tendo muito claro da minha missão
e que o meu testemunho de vida serve para arrastar os irmãos e irmãs, ou para dar testemunho de vida para aquele outro que talvez está capengando um pouquinho. Porque muitas vezes, amado, muitos falatórios não chegam a lugar nenhum, enquanto que um testemunho arrasta a multidão. Você que é jovem, como que você vai arrastar outro jovem? Participando, vivenciando da comunidade cristã. É assim que nós vamos arrastando os outros. O padre tem as suas boas intenções, mas nem sempre funciona. Mas enquanto que, através da nossa oração, do nosso testemunho, as coisas vão caminhando e Deus vai tocando no nosso coração. Nós somos atraídos por nosso Senhor Jesus Cristo, a própria palavra diz, uma força ceadeira, quer dizer, nós somos atraídos por Ele. É Jesus Cristo que nos atrai, é Jesus Cristo que te trouxe até aqui, para que você possa alimentar da pessoa dele e assim fortalecido, dar continuidade na sua missão, na família, na escola, no trabalho, no seu entretenimento, na política. Nós não podemos ser diferentes. Nós somos família. Então, se nós somos família, nós não somos diferentes. Nós pertencemos, nós nos conhecemos. Nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então nós aceitamos aquilo que o Senhor nos deu. Nós somos uma família que tem a sua diversidade nas vocações, tanto na vocação consagrada, quanto também na vocação para o trabalho. E a tua vocação que Deus te deu, que é bela, é para que você coloque a serviço do outro. A coisa mais bonita que existe é quando você vê pessoas da comunidade cristã, que são grandes profissionais, que têm todos os seus méritos, seus valores, e que se coloca a serviço do outro gratuitamente. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham de forma voluntária, em benefício do outro, em prol do outro, porque sabe que o outro pertence à família de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós somos chamados. Então nós, com a nossa vocação, nós vamos trabalhar em função dos nossos irmãos e irmãs. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nesse dia de hoje, nesse dia da festa de São Simão e São Judas Tadeu, que nós sintamos assim agraciados e abençoados por Deus, por esta comunidade tão bela que Ele nos deu, e que os 12 primeiros nos mostra claramente, Jesus nos mostra claramente, que vamos ter problemas no decorrer da história. Um traiu, assim acontece até hoje. Talvez, como o padre diz, talvez alguém acaba se decepcionando você, mas Deus jamais nos decepciona. Ele vai sempre nos mostrar que existem outras pessoas na nossa caminhada e que são verdadeiros concidadãos dos santos, são verdadeiras pedras vivas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueça que você faz parte desse edifício e você é esta pedra, essa pedra preciosa que Deus escolheu para fazer parte do seu templo, simplesmente para adorar ao Deus da vida.